Então, convido a todos aí a relaxar, né, para a gente iniciar o nosso estudo de hoje. Mais uma vez, agradecer ao nosso Mestre Jesus a oportunidade desse estudo e que possamos todos aprender e colocar em prática todos os ensinamentos aqui aprendidos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males. Que assim seja. Então vamos lá, Mauro. Vamos lá, vamos iniciando aí, né? Só para a gente recapitular um pouquinho, né? Nós vamos estar trabalhando hoje aqui com o livro Os Mensageiros, né? Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho o capítulo 5, né? Ouvindo instruções, né? Então, esse capítulo, ele, nesse momento aqui dessa palestra, não sei se vocês conseguem ver bem aqui, né? A cidade de Nosso Lar, né? Composta aqui de alguns ministérios, né? Então, nós temos aqui o esclarecimento, união divina, elevação, tem a governadoria no centro, Ministério do Auxílio, regeneração, e aí nós temos o comunicação, está aqui, né? Aonde vai ser essa palestra, né? Vai ser realizada essa palestra, né? Bem, nós passamos ali pelo capítulo 4, né? Um capítulo bem interessante, a gente viu a questão da preparação que o André Luiz teve, e só para fixar aqui, né? O Vicente, que era uma pessoa bem calma, bondosa e tal, a gente pôde observar no capítulo que foi exatamente aquela pessoa que precisava para trazer para o nosso amigo André vamos falar assim, uma calma no coração, né? Então, através do exemplo ali do Vicente, que pôde entender a história dele e ter um olhar diferenciado ali para o irmão e para a esposa, né? Onde Vicente fala que não cogita vingar-se e diz: o mal é simples resultado da ignorância e nada mais. Então, é importante a gente começar, né, a trabalhar um pouco mais, né? E isso preparou o Vicente, o André, para esse capítulo que a gente vai estar adentrando sobre ele. Então, já com o coração mais limpo, mais tranquilo, e olhando o mal de uma nova perspectiva, né? Inicia-se o capítulo 5. Então, o capítulo 5, temos aqui uma pequena síntese, né? Ouvindo instrução, o instrutor Telésforo, ele discorre para todos aprendizes do trabalho de intercâmbio entre os trabalhadores desencarnados e encarnados. Então, essa palestra que o Telésforo realiza, só para a gente, eu sei que todos já leram, né? Mas é importante a gente dar uma olhada nessa palestra, né? Como uma advertência e um convite, porque ele adverte os companheiros fracassados, cita os empecilhos, né? Que estão sendo encontrados pela espiritualidade superior, né? Fala um pouco sobre os tristes quadros humanos e aí lança para a gente como ajudar a tanto desespero e incompreensão. Só com Jesus, no trabalho, no sacrifício e na renúncia.
Então, essa é uma lição, né? Sintetizando uma lição para a gente aí no capítulo 5. Então, vamos avançar, vamos buscar esse conhecimento aí. Esse capítulo 5, eu achei esse capítulo, tanto o 5 quanto o 6, que vem logo após, é um capítulo de uma reflexão bem profunda. E é importante que a gente, já no início, né, a gente comece a pensar em algumas falas do Ezequiel, né? E o Ezequiel vem, de certa forma, puxando a orelha da gente para a gente trazer mudanças já para essa encarnação. Então, após o estudo desse capítulo, o que você poderá mudar na sua vida, né? A curto prazo, nessa encarnação, vamos pensar, né? O que a gente pode mudar. A longo prazo, né? O que a gente vai levar para a pátria espiritual, visto que o nosso tempo está no final. Então, a gente pode observar, né, que o nosso tempo individual ele não está se estendendo, né? Ele está só diminuindo. De vez em quando a gente tem um susto ou outro aí, né? Então, vamos pensar um pouco nisso, né? E o Ezequiel, elegantemente, ele sempre fala com a gente, olha, todo mundo aqui vai morrer, né? Brincando, né? Mas se a gente pensar, né? Você analisa ali uns 30 anos e muita gente poderá não estar ali mais, né? Então, seriam outros trabalhadores. Qual a lição podemos tirar para a nossa melhoria de vida eterna? Qual a barreira que impede a nossa evolução? Né? Essa barreira que será removida. Então, a gente vai tentar, no final desse estudo, responder individualmente essas perguntas, né? Depois, se o Vicente achar pertinente, a gente pode até discutir. Então, o capítulo 5, ouvindo instruções, é um capítulo bem interessante. Então, a gente poderia trazer um novo tom para esse capítulo, né? E o tom que a gente deseja trazer para esse capítulo seria ali um estudo, né, inspirado na palestra do Ezequiel. Ezequiel ele vem trazendo para a gente várias palestras, vários momentos, né? Ele tem trago esses momentos para a gente aí, para a gente poder conversar um pouco, né? E a palestra que é dada pelo Telésforo, seria importante que a gente analisasse como o Ezequiel passando essa palestra para a gente, né? Porque tanto como para os encarnados que estão no curso, quanto para os nossos irmãos desencarnados, né? Que estão presentes aí nesse estudo, junto com a gente, né? Será uma palestra de grande valia. Então, repetindo que ela inicia aqui no capítulo 5 e vai para o capítulo 6 para se consolidar, né? Então, iniciamos aí no grande salão, né, repleto de assistentes, né? Então, no grande salão, Aniceto esperava-nos acolhedor, fileiras enormes de assistentes enchiam o espaço vastíssimo. Homens e mulheres, aparentando idades diversas, permaneciam recolhidos, a demonstrar, porém, a expectativa e o interesse. Então, gente, vamos pensar um pouquinho aqui. Essa palestra, né,
Então, ela é igual a várias outras, né, palestras que a gente é convidado a assistir. Então, a gente encontra neste parágrafo, né, semelhante a encarnados, demonstrando que a natureza não dá salto. Então, o que aconteceu aí? Assim, então, nós, ao sairmos do plano material, indo para o plano físico, então, sendo convidado para uma palestra, então, sem salto, não é que vai acontecer uma mágica, não vai acontecer ali a gente receber todas as informações ali através de um chip que vai colocar ali na cabeça de cada um, né? Não existe nada mágico. É um momento com o corpo espiritual. As pessoas, você vê que esse grupo ainda usa o corpo, usando o corpo espiritual ali, né? Para receber essas instruções, né? Então, acho que é o primeiro ponto da gente dar uma paradinha e pensar como é que está sendo as palestras que a gente está ouvindo, né? Como é que a gente está se dedicando a elas, etc. Bem, seguindo o assunto, então, hoje explicou o nosso orientador, dirigindo-se a Vicente de maneira particular. Temos a palavra de Telésforo, o antigo lidador da comunicação, que pediu a presença de todos os aprendizes do trabalho de intercâmbio entre nós e os irmãos encarnados. Né? Pessoal, o Então, Fernando levantou a mão aí, desculpa, só para falar. sim, pode falar, Fernando. Está me ouvindo? Agora tá. Agora sim. Boa noite, pessoal. Não só lembrando que você falou, né, para observar aí as palestras, né? Eu não faço parte ainda, né, do grupo que vocês ficam lá com o Ezequiel, mas graças às gravações aí, depois a gente pode, né, refletir a respeito delas. Mas aí na segunda frase ele fala, né, fileiras enormes de um espaço vastíssimo. Então, ou seja, era muita gente. E às vezes ali no grupo, por exemplo, os seus da quarta-feira, né, no dia a dia, a gente olha e vê ali 20 e 30, né? Então, cabe avaliar quantos desencarnados lá também estão. Eu Sim. penso nisso por dois motivos, né? Quando desencarna, você continua sendo o mesmo que você era aqui, a sede de aprendizado, que é o que cita nesse capítulo, né? Necessidade de renovação pelo erro de não ter seguido o caminho que foi planejado antes, e, às vezes, a indisciplina num ambiente, como é o ambiente da sala de Ezequiel, dos encarnados, né? De falatório, de conversas, de um dia só que eu estive lá, eu vi que até um cartaz, né, informando que os tratamentos continuam, que a assistência continua, que o trabalho não parou, né? Nós, encarnados, temos que ir embora, porque nós temos o trabalho do dia a dia. Mas, enquanto as pessoas estão se deslocando, as equipes espirituais continuam trabalhando incessantemente. A gente não pode nem mensurar um trabalho que é feito ali. Então, você vê, esse capítulo trata dos fracassados e a gente está tendo uma oportunidade de se esforçar para não chegar lá como fracassado, como você bem falou, né? Então, assim, a indisciplina, eu acho que é algo que tem que se transformar em cada uma das criaturas, porque é ela que nos leva ao fracasso também. Assim, uma opinião particular minha, né? Então, tranquilo, bem apresentado aí a sua ideia, né? E gostaria de até aproveitar, né, para estender um pouco mais, né? Quando a gente fala ali dessa reunião, né? É importante a gente lembrar, né, que essa reunião não é só a do Ezequiel, não é só lá em cima, né? Também no salão principal, né? Onde o Ezequiel participa de forma espiritual, né? A gente
até importante, né, a gente deixar isso claro, né, que muitas vezes o pessoal pensa assim, não, o Ezequiel ele só participa da reunião lá embaixo quando o Vicente desce lá, né, vamos falar assim, né, mas não, inclusive o próprio Ezequiel, até num momento que eu ia estar falando sobre um assunto lá, que era a religião, ele ainda falou comigo, olha, eu vou trazer alguns amigos seus, então esses amigos já estão desencarnados, que são pastores, para ir lá assistir essa palestra, né? Então, por isso que foi passado esse assunto aí para você. Então, e a gente já apresentou vários momentos, né? Na palestra lá de baixo, a questão de, durante o tempo que está sendo realizada essa palestra, ali o tratamento espiritual que é feito, né, um tratamento muito importante, os desencarnados que frequentam essa palestra, que é em número, às vezes, um exemplo, na palestra de segunda-feira, a gente vai trabalhar, você tem ali umas 10 pessoas, 15 pessoas, mas, em compensação, o salão está muito cheio mesmo, né? E aí com filas, né, como está sendo citado aqui, as filas grandes mesmo, né? Então, assim, todos os trabalhos, trabalho lá da reunião lá em cima, o Ezequiel faz com a gente, por isso que eu... Mas ele também, nas outras reuniões, ele participa, e com certeza nos intuindo os outros palestrantes a levar essas palavras, né, ali de uma forma diferenciada e também nos tratamentos, né? Então, assim, não modifica, vamos falar assim, né, não modifica praticamente nada quando você desencarna e vai receber uma instrução. Ô, Mauro, Então, sim. desculpa interromper, aproveitar a deixa da Fernanda, ele você está comentando também, você está fazendo um paralelo, né, do estudo do livro dos Mensageiros geralmente com os ensinamentos que o Ezequiel tem nos dado ali, todas as quartas-feiras, né? E importante lembrar o que a Fernanda falou, a questão das gravações. Eu estava até olhando aqui agora, e nós temos hoje mais de 540, vou chamar de vídeos, na verdade são áudios, né? Que estão gravados, estão na internet à disposição dos médios e quem queira aproveitar esse conteúdo para degustar, digamos assim, né? E aprender. Ele tem muitos ensinamentos, né? Inclusive, todo esse estudo nosso também está gravado justamente para isso. Então, acho que isso é uma oportunidade que nós, médios, temos para poder utilizar desse material e fazer uso realmente, né? Fazer com que esses ensinamentos sirvam para a nossa transformação íntima e que não sigamos a nossa reencarnação e tenhamos a falha, como a Fernanda falou aí, né? Não chegamos do lado de lá fracassado, né? Então é importante esse paralelo que você está fazendo e aos médios aqui eu convido, né, para a gente aproveitar essas falas do Ezequiel, que tem muitos ensinamentos mesmo, muita coisa interessante. Apenas esse convite para todos. Não, ótimo, muito bem lembrado. Só dando sequência aqui, né? Então, assim, vamos dar uma paradinha aqui no assunto, que é importante ressaltar que a Telestro possuía em seu currículo a experiência de um antigo lidador, né? Ele era um antigo lidador da comunicação, portanto, quando ele ia falar, né, quando ele falava, ele levava a autoridade de quem efetivamente realiza o trabalho, né? Ele está envolvido no trabalho, não é
Ele não está apresentando um trabalho no qual ele não participava, né? Isso é muito importante a gente ver. E vamos observar uma coisa aqui. Quando o André Luiz traz, nas suas descrições, algum assunto, ele traz esse assunto, aqui, ele coloca aqui um travessão, né? Ele coloca um sinal de linguagem aqui. Na realidade, ele traz para a gente ali um momento assim, falou assim, olha, esse item aqui tem uma mensagem, né? Podemos falar até uma mensagem subliminar, né? Que quando ele fala assim, ó, hoje explicou o nosso orientador, dirigindo-se a Vicente, de maneira particular. Então, ele não foi para o grupo, né? Temos a palavra de Telésforo, que é um antigo lidador da comunicação. Ou seja, ele já sinalizou que isso, olha, esse lidador, esse trabalhador, ele é um trabalhador de grande experiência, que há muito vem trabalhando nesse ministério. Então, ele tem uma bagagem muito importante para que a gente possa absorver. Tá? Ainda no grande salão, né, que estava repleto de assistentes, então sentamos-nos confortavelmente, aguardando por nossa vez. Daí a minuto, Telésforo penetrava no recinto sob harmoniosas vibrações de simpatia geral. Aniceto e outros instrutores instalavam-se ao lado dele, em torno da mesa nobre, onde localizavam a direção da Assembleia. Após saudar a assistência numerosíssima, formulando votos de paz e incentivando-nos aos testemunhos redentores, Telésforo atingiu o assunto principal que o levara até ali. Então, olha que interessante, o Telésforo, ele chega, né? Toda aquela harmonia, essas harmonias, essas vibrações de simpatia geral, é importante que a gente entenda que, continuando com o paralelo com as nossas reuniões, e, se me permitem, com a reunião que ocorre no salão, também, né, em todas as reuniões, esse momento de harmonia, esse momento de vibrações, né, harmoniosas, ele é extremamente importante para as energias de quem vai realizar a palestra e quem está ali como ouvinte dessas palestras também. Então, há, naquele momento, né, apesar de não estar sendo citado aqui, um tratamento, né, um tratamento de harmonização vibratória. Então, essa simpatia geral e essas harmonias na vibração, porque a gente vai vendo que o assunto que o Telésforo ia levar é um assunto, podemos falar assim, denso. Não é uma coisa simples. É algo que a gente, à medida que a gente vai avançando no texto, leva a gente a repensar alguns planos de vida enquanto encarnado aqui. O Ezequiel, ele fala muito, ele fala assim, olha, tem que ter uma passagem para poder chegar
num novo local assim que desencarna. E aí, agora ele vem sempre falando, olha, assim, num tom até de descontração, ele vem falando, olha, e as vestes nupciais? Como chega numa festa, né, com pelado, não tem jeito, vai ficar muito feio. Ou seja, essas vestes, essas que ele vem falando para a gente, né, é a questão da veste que a gente vai dar para o nosso perispírito, né? Como que ele vai estar, né? E esse texto vai nos puxar muito para refletir, né? Cada um, ele vem buscando exemplo de todos os trabalhadores aqui. O Telésforo vai direto ao ponto. Ele vai direto ao alvo. Ele não fica com rodeios, né? Então, é importante a gente ver, porque muitas vezes os rodeios são tantos que o palestrante, às vezes, se perde do assunto principal. Bem, então, só uma síntese, né, do Ouvindo Instruções aí. A palestra é realizada aqui num salão com numerosos assistentes. Tivemos presença, né, de homens, mulheres de diversas idades. Então, a idade ali não era impedidor. O ambiente de recolhimento, expectativa e interesse. O Anicentro recebe o grupo com acolhimento. Anúncio importante, né? O Telésforo fala sobre a comunicação espiritual e vem, né, já nos organizando, nos preparando para o tema, que é intercâmbio entre encarnados e desencarnados. E aí vem a chegada do Telésforo, recebimento com vibrações de simpatia. Instrutores se posicionaram na mesa diretora. Então, já estava, você vê que é tudo muito bem o quê? Organizado, né? O pessoal se posicionando à mesa, como que receberam, a atitude de quem ia ouvir essa palestra. Então, tudo isso aí muito bem organizado. Então, a organização ali da palestra é algo que a gente vê que é cuidado assim, detalhe a detalhe. Nada fica a desejar. Né? Então, continuando, agora disse com autoridade e sem afetação. Olha só, aí já tem aqui o travessão, né? Vamos continuar. Conversaremos sobre a necessidade de representação de nossa colônia nos trabalhos terrestres. Aqui se encontram companheiros fracassados nas intenções mais nobres e irmãos outros desejosos de colocar nas tarefas que condizem com as nossas responsabilidades. Né? Então, vamos mais... Peraí, avançou aqui. Então, vamos dar um stopzinho de novo para a gente refletir um pouquinho sobre esse ponto, né? Então, olha só, de novo, o travessão, né? E esse travessão vem destacar aqui a postura psicológica do instrutor. Ele nos transmite uma lição sutil e profunda. O Telésforo revela segurança, então ele traz segurança naquilo que ele está falando, domínio, serenidade, sem, contudo, deixar-se levar pela vaidade. Então, essa afetação, sem afetação, significa sem vaidade, né? Sem preocupação excessiva com a própria imagem, né?
Então, uma pessoa que vai levar uma palestra, né, vai levar aí esse assunto ao grupo, né? Então, se ele tiver afetado, procurando ali, mais preocupado com a sua imagem, o que ele vai fazer, né? Ele quer ser ali o centro das atenções, ou seja, o conteúdo vai embora. Então, nesse caso, a gente vê que o Telestro ele mostra toda a segurança, né? Mostra o domínio, mostra a serenidade, tá? E bem firme aí, sem demonstrar nenhuma afetação. Mas um outro item, ninguém nasce programado para praticar o mal. Quando ele ocorre, é resultado do uso inadequado do livre-arbítrio. Então, ninguém teve aqui uma programação de estar incluído no grupo dos fracassados. A semeadura é livre, mas a colheita é inevitável. Não adianta. Aquilo que a gente constrói, a história que a gente constrói, a gente vai, em algum momento, encontrar com ela novamente. E ela é colocada de frente para a gente. E no momento que você coloca essa história, então nós temos o nosso próprio juiz ali de plantão, que é a nossa consciência. E não adianta. Ele mesmo vai nos mostrar. No livro Nosso Lar, a maior surpresa do André não foi se deparar com a vida eterna. Foi se deparar com a própria consciência. A própria consciência dele é que mostrou para ele, é que norteou as suas ações, trouxe para ele ali a condição do que ele aproveitou e do que ele não aproveitou. Como que foi esse André ali com a família, etc. Então, quando a gente vê esse item aqui, fracassado nas intenções mais nobres, está até em vermelho aqui, então é importante a gente ressaltar que a pessoa não foi programado, esse colaborador, né, do intercâmbio aí, em qualquer das posições, tanto na posição do diálogo, sustentação, na posição daquele irmão que está ali como médium ostensivo, né? E mesmo quando a gente, apesar de não estar sendo citado, mas na preparação da reunião, que a preparação da reunião, ela começa ali nas palestras abertas ali a todos. Então, a pessoa passa pela palestra, ali vai tendo um momento de afinizar-se com a casa. Durante as palestras, a pessoa vai recebendo seus tratamentos, a pessoa vai se preparando, né? Então, aquelas pessoas que são destinadas a levar ali a palestra, ela está também tendo ali um momento de trabalho tão importante como qualquer um outro. Assim como quem organiza, né, a água fluidificada, organiza o passe e tal, podemos ver que são pessoas muito intuídas e um trabalho muito importante. Então, essa comunicação, ela tem todo um trabalho antes, durante, né, e depois também. Então, assim, as nossas experiências difíceis
não são fruto do acaso, mas estão relacionadas ao nosso histórico espiritual. Ou seja, a gente tem vamos falar assim, uma dívida espiritual muito grande. Né? Então, sim. A Isabel levantou a mão, só para alertar aí. Não, pode seguir, pode deixar depois. Não pode falar, Isabel. Tranquilo. Tá bom que eu estou na linha. Só fazer um comentário pelo seguinte, quando fala ali, lá em cima ainda, autoridade sem afetação, aí me vem uma questão seguinte, sempre tem que ter alguém com alguma autoridade, né? Seja porque tem um conhecimento maior, ou seja porque precisa de ter uma liderança para que haja uma organização. E, com isso, quando vem, né, essa questão de... eu acho que a gente corre o risco, muitas vezes, de julgamento, porque sempre tem alguém que tem que ter autoridade, ou porque conhece mais, ou porque, né, precisa mesmo de ter aquela liderança, e, às vezes, o orgulho, a vaidade, o melindre, faz com que a gente olhe como se a pessoa tivesse assim, mas está... É muita vaidade de fulano, de Beltrano, e, de repente, a vaidade é da pessoa com que está achando o outro vaidoso. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Porque, entendi. E isso, você olha assim, todos os livros, não tem que ter alguém como autoridade? Tem sempre alguém que tem um conhecimento maior, que está ali para passar conhecimento também para a gente? Então, por exemplo, eu fico pensando como é difícil, né, esses papéis de liderança. Por exemplo, o Williker, que tem a liderança lá na Equipe Amor, o Vicente, que tem uma liderança também ali. Qualquer tipo de liderança é muito difícil, né? Então, fica numa questão que, às vezes, é difícil, tem que ter o líder, tem que ter um jogo de cintura o tempo todo, para lidar o tempo inteiro com essas vaidades, com o orgulho, né, com a afetação das pessoas mesmo, que eu acho que a afetação é do outro, não é de quem tem autoridade, e sim, né, do melindre nosso mesmo, né, de assim, mas, né, tá como autoridade sobre mim, entendeu? Então, acho que... Mas aí, só falar rapidinho, Laura, essa questão, no caso do mundo espiritual, eu entendo que a liderança lá é de quem ama mais, né? E quem trabalha mais. E de quem conhece mais também. Né? Mas imagino que a liderança aqui também, às vezes, o papel de liderança, ele tem uma razão de ser. Sim. Entendeu? Sim, a afetação aí, Isabel, ela é um risco muito grande para aquele que está, o líder ali, né? Porque ele começa a se envaidecer, né? Então, a gente, em algumas obras e umas instruções que a gente já viu, é o seguinte, se você, vamos falar assim, né? Se a pessoa quiser derrubar um palestrante muito bom, um cara muito dedicado, estudioso, né? Ele é derrubado por quê? Excesso de elogio. Aí ele foi, puxa vida, nossa, aí vai indo. Então, é uma coisa, é um cuidado que ele tem que ter para ele não se envaidecer, ele entender que é um trabalho dele e que ele tem a necessidade de agir. Um médium ostensivo excelente, né? Nossa, mas esse médium é bom demais. Então, o que acontece? Se daí a pouco ele ficar afetado, não, eu sou melhor aqui na casa, não, ninguém aqui consegue fazer o que eu faço. Acabou, ele faz uma barreira. Assim, o médium, assim, o dialogador, né? Mas você entende que então, a gente corre o risco da gente entender dessa maneira, e às vezes a pessoa tem que ter uma autoridade em todos os lugares, sim, seja no mundo espiritual, seja aqui, tem que ter uma autoridade. Porque e ele tem que ter o cuidado de não ser um vaidoso. Sim. Isso aí é o risco dele. Cada um de nós temos um risco. A gente, como liderados,
a gente tem que ter o risco. A gente tem o risco do milindre, a gente tem o risco também de ficar sendo aquele vaidoso. Não, eu que trabalho mais, eu que faço tudo. Eu que não, aqui é eu que de A a Z sou eu. Espera aí, né? Então, muitas vezes, até aprender a dividir as tarefas. Então, esse risco, cada um na sua função tem. Então, o André colocou isso aí, essa mensagem subliminar para a gente. Olha o cuidado que teve o Teófilo o cuidado que teve aqui o palestrante de não se deixar levar pela vaidade, sem ter uma preocupação excessiva com a própria imagem. Então, uma coisa é cuidado, né? Ele está ali na frente, ele vai realizar um trabalho, ele teve o cuidado de se preparar, o cuidado, acredito, ali, a como se apresentar. Isso é cuidado. Outra coisa é o quê? Preocupação excessiva com a própria imagem, né? Então, isso a gente vê em todas as áreas. Assim, a pessoa ela chega num nível que ela nem preocupa mais com quem está ali para assistir. Irmão, só que é o Sim. seguinte, a gente precisa de lembrar que a gente está fazendo um estudo aqui, está fazendo um estudo aí, de espíritos com autoridade, não é autoridade, autoridade pelo trabalho que eles vão realizando. Eu não sei se você se lembra, quando ele fala sobre o aniceto, né, ele está falando de um espírito que tem, poucos no plano espiritual têm conhecimento sobre mediunidade, no plano espiritual e nosso lar. Tem um conhecimento sobre mediunidade igual ao aniceto. E olha que interessante, e a forma dele trabalhar, ele mesmo criou a própria forma. E por quê? Porque ele tem autoridade, essa autoridade é investidura de trabalho. Então, esse pessoal, eles não têm essas questões humanas nossas aqui, não. Infelizmente, em nossos grupos, vamos pegar a própria Equipe Amor. A Equipe Amor é uma equipe grande. Nós temos hoje aqui 20 pessoas. A maioria não é da Equipe Amor. Então, assim, eu te falo com toda sinceridade, muitos vão voltar ao plano espiritual falidos. Por quê? Porque, olha para você ver, a oportunidade que a gente tem para poder entender o processo da vida, porque a vida na Terra não é fácil, não. A vida aqui é muito difícil, é muito complexa. Então, nesses momentos que nós vamos entendendo melhor. A gente vai trazendo as informações do plano espiritual, um plano que está muito próximo à forma de vida terrena, né? Com algumas diferenças ligadas ao respeito à natureza, aos animais, não é isso? E outros mais. Eu não sei se vocês estão lembrados, tem uma passagem onde André Luiz estava participando de uma reunião e tinha mais ou menos umas 4.000 pessoas, entre encarnados e desencarnados. E, num determinado momento, ele faz um questionamento mental. O Tobias, ou o Liz, estava do lado dele, vira e fala assim: André, é proibido pensar mal aqui. Por quê? Porque se alguém captar o seu pensamento lá na frente, eles vão te tirar da reunião, eles vão te pedir licença. Agora, faz isso com o encarnado, por exemplo. Pega alguém que está numa reunião, por exemplo, você está numa reunião ali, igual a gente faz na terceira sexta-feira, e alguém está completamente em autoprocesso, em auto-obsessão. E ele começa a atrapalhar a reunião.
Deixa Vicente ir lá e falar ao meu irmão, infelizmente você não vai poder participar da reunião. Então, assim, o que vai acontecer? Vicente é vaidoso, Vicente não presta, Vicente é ruim, ou seja, o Vicente não serve. Por quê? Porque o Vicente me chamou atenção. Ninguém tem o direito de me chamar atenção. Infelizmente, nós aqui na Terra ainda estamos vivendo numa situação de que, apesar daquilo tudo que o Espiritismo está trazendo para nós, mas nós criamos nossa própria verdade. Nós já temos ela e não queremos abrir mão dela. Isso é um problema seríssimo. E eu estou falando do movimento espírita. O movimento espírita está começando a virar, com toda sinceridade, está começando a virar outros credos religiosos que a gente tem por aí. Infelizmente. É muito triste isso. Porque não é o que a gente espera, né? Mas, infelizmente, fazer o quê? Então, assim, quando ele fala de autoridade, não é aquela em que a pessoa cria a própria autoridade, não. É por competência. Ele está naquele cargo ali por competência. Você pega, vamos lá, vamos pegar a governadoria, mais de 200 anos no cargo. A grande maioria dos ministros, mais de 200 anos nos cargos. Se fosse aqui no Brasil, se fosse dentro de um centro espírita, mas de jeito nenhum, o Vital não pode continuar, não. Ele não tem competência para isso. E aí arruma aquela confusão. Enfim, é isso. Só para a gente pensar. Só um parênteses aí, Vicente, eu não sei se você tinha conseguido aí no princípio adentrar ao nosso estudo. Eu vi isso. Eu sugeri ao pessoal que a gente pudesse levar esse capítulo 5, né, e estendo até o capítulo 6, a gente levar como se fosse o Ezequiel dando a palestra para a gente. Né? O telésforo nosso é o Ezequiel. Dada a importância que a gente vê nesse capítulo, de cada item, de cada coisa que foi falada, porque, para mim, a interpretação que eu tive, assim, é para ler bem com bastante calma, porque você pode mudar a direção da sua vida em várias coisas. Para que a gente não caia, a gente pode ver aqui que o Telésforo ele já inicia por assim, olha, aqui você encontra companheiros fracassados nas intenções mais nobres e irmãos outros. Isso sendo falado ali, no caso, o Telésforo, de uma pessoa sem o quê? Sem vaidade, sem afetação, né? Então, uma pessoa com a preocupação realmente em levar o assunto, não levar ali a própria imagem, não relevar a própria imagem ou a própria pessoa. Né? A Sandra levantou a mão aí, né? Isso. Eu só queria acrescentar a fala do Vicente, que eu acho importante chamar atenção, mas explicando por quê. Eu não achei isso legal e também no particular, porque, infelizmente, nós ainda somos muito invigilantes e a gente tem muito a aprender ainda. Então, eu acho importante uma pessoa mais experiente, ou então uma pessoa que observou o comportamento errado, chamar no particular e falar, olha, não é legal, mas assim, explicando por que está chamando a atenção. Não, é só para acrescentar. Ô, Sandro, eu não sei se você está lembrado numa conversa quando o André Luiz vai até o Clarencio para ele pedir, o André Luiz queria clinicar em nosso lar. E o que Clarencio fazia? A forma de atendimento era de 2 em 2, ou às vezes de grupo, por causa do tempo, eles precisavam de ganhar tempo.
E todas as vezes, lá no livro Nosso Lar, a gente vê que, que os espíritos, eles não tinham essa... eles não se preocupavam com as nossas vaidades. Você imagina, por exemplo, uma professora numa sala de aula, onde ela tem 40 alunos, e todas as vezes que um aluno fazer qualquer coisa, ela tem que chamar ele à parte para conversar com ele. Ela ia ficar só conversando com ele, então ela não iria resolver. É a mesma coisa de um pai de família que tem 10 filhos, e todas as vezes que acontece alguma coisa, ele vai ter que chamar individualmente cada filho para conversar, para resolver problemas. Então, infelizmente, nós ainda vivemos uma vaidade muito grande, somos ainda extremamente sensíveis, é por isso que nós estamos doentes aqui na Terra, que as enfermidades nossas é por causa dos nossos excessos, somos ainda muito melindrosos com tudo, e a gente precisa de realmente trabalhar isso. Eu acho que o que o Chico Xavier fez, através... Eu não sei se vocês sabem, mas o Chico, depois que ele psicografava os livros, ele estudava os livros. Porque a gente fica achando que ele já sabia tudo. Não. Ele psicografava e depois ele estudava para ele aprender igual nós estamos aprendendo. Tá certo? Então, a ideia é o seguinte, é pegar o que a gente está estudando e aplicar nas nossas vidas. Se a gente não aplicar e a gente ainda continuar com os mesmos orgulhos, as mesmas besteiras que a gente sempre fez, por que ninguém pode me chamar a atenção? Ah, não pode não, por quê? Eu sou melhor do que os outros? Ah, eu sou superior? Eu sei mais que todo mundo? Não, ninguém pode me chamar. Claro que pode. Por que não? Então, assim, nós precisamos de repensar isso. Não estou falando aqui de erros ou de acerto. Eu estou falando que nós precisamos de repensar isso em nós. Porque, infelizmente, nós ainda temos uma visão muito errada da vida espiritual. Então, assim, por que nós, quase sempre, ao desencarnar, não conseguimos chegar nas colônias espirituais? Por causa da forma das verdades que nós criamos para nós mesmos aqui na Terra. A gente cria essas verdades, dão vida para elas, cria nossos próprios monstros, eles nos obsidiam e nós ainda culpamos os espíritos das obsessões que nós mesmos fazemos para nós. Só para a gente pensar. A Fernanda quer falar também, depois a Ana, na sequência. Sobre isso que o Vicente estava falando, aqui mais adiante no livro tem uma frase. Não podemos, porém, ele citando, né? Não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia alheia. Temos serviços complexos e dilatados. Então, assim, eu gostei bastante que o Mauro nos pediu, né, para comparar o que nós temos de precioso na nossa casa, né? Então, assim, você vê o tempo que o Ezequiel dedica, ele dá a liberdade para perguntar. Eu, pelo menos, até hoje, morro de vergonha quando eu estou conversando com ele. Mas você vê que eles não têm tempo a perder, né? Está tudo destrinchado, explica com afeto, com carinho, com paciência, e a gente insiste no entender. Ele não pode perder tempo, né? Que fala no exame da teimosia alheia. Então, porque a maioria é teimoso na indisciplina, né? Fernanda, quarta-feira o Ezequiel falou um negócio que até eu fiquei assustado. Ele falou o seguinte, que durante o trabalho, que ele pode estar trabalhando em algumas casas ao mesmo tempo, então, que não tem problema, ele usou o termo presencial. Então, que ele pode estar ligado e o trabalho vai sendo feito porque ele tem uma assessoria grande. Aí ele diz assim, mas quando eu vou conversar pessoalmente com alguém, eu estarei lá sempre. Quando ele falou isso, eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, eu quero até saber por quê. Aí ele virou e falou assim, porque para eu ouvir alguém, eu tenho que dar de mim para aquela pessoa. Olha que interessante o que ele falou. Então, assim, aí a gente para, porque está tão... eu falo assim, na nossa casa, a espiritualidade está tão próxima da gente que a gente não valoriza isso. Vai para outras casas espíritas, onde
pelo que a gente vê, parece que a espiritualidade está proibida de falar. Os centros espíritas têm centro espírita que os espíritos não têm contato com o povo. Ah, não pode ter contato, porque é Umbanda. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Espiritualidade, a doutrina é dos espíritos, ela não é nossa. Então, infelizmente, tem essas coisas. Pode falar, Ana. É só porque acho que dentro desse tema, tem 2 livros que eu fiquei pensando aqui, que eu acho que seria muito importante que todos nós estudássemos ele com frequência, que é o Sinal Verde e o Desobsessão. São dois livros que eu acho que têm muito dessa temática, principalmente de desobsessão, que é bem referente, né, a reuniões mediúnicas, que tocam muito nesse ponto da importância da crítica para os médios, para o desenvolvimento do trabalho, né? A gente esquece ali, igual o Mauro estava falando, né, sobre, às vezes, a vaidade do médium. É uma coisa a se prestar, assim, atenção, assim, e eu escutei uma vez de um espírito que eu achei a fala dele bem interessante, é dura, mas ela é interessante. A gente só se sente inseguro em relação ao nosso trabalho mediúnico por falta de estudo, por falta de preparo. Às vezes por falta de ouvir a crítica, de parar e ouvir a crítica de alguém assim que pode contribuir com a gente. Então, são 2 livros que eu pensei assim, que são bem interessantes. O Ezequiel já me recomendou ler eles com alguma frequência, e são, de fato, muito bons. Depois você coloca lá no grupo pra gente, Ana, os autores e vai ficar escrito bonitinho. Coloque, foto e coloque, sim. Beleza. Ô, Maurão, já são 19h02, você quer fazer o fechamento aí do estudo de hoje? Só um item que é importante a gente, dentro até do que o Vicente falou, que o Ezequiel vem falando com a gente, que é importante demais, dentro da palestra, fora, a questão do controle, não só do que falar, mas o controle dos pensamentos, que o Vicente acabou de citar aí agora. Ezequiel vem falando isso com a gente, a questão da gente aprender a disciplinar os pensamentos, porque, como a gente acabou de ver agora, desencarnamos. Na hora que você for para uma palestra dessa, o que você pensar descontroladamente vai ser realmente como se você estivesse falando, como se você estivesse gritando. E o Vicente lembrou um fato que o próprio André Luiz, no momento que ele foi invigilante com o pensamento dele, ele foi chamado a atenção, justamente porque aquele pensamento não estava pertinente ao que estava acontecendo naquele momento. Então, a gente fica aí, né, o recado, né, teremos muitos recados nesse capítulo 5, e também os teremos no 6, né, que já fala ali para a gente de forma mais aprofundada ainda, né? Mas eu acho que isso é muito bom, a questão da nossa reflexão. Paramos aqui, então, no slide 10, né? Temos um caminho um pouco mais distante aí. Falou, gente. Muito obrigado aí. Obrigado, Mauro. Obrigado, Mauro. Então, vamos encerrar o nosso estudo de hoje, né, gente? Vou pedir aqui a Ana para fazer a oração final para nós, por favor. Querido e amado Mestre, te agradecemos, Senhor, a bondade da renovação dos conhecimentos, os lembretes amigos que nos fazem refletir e voltar e nos manter na estrada reta. Que não nos falte a boa vontade de olhar para nós mesmos e a caridade para olhar para o outro. Que ao longo da nossa semana, Senhor, tenhamos olhos de ver e o coração de sentir os ensinamentos que o Senhor nos direciona, a fim de crescermos moralmente e construir pouco a pouco o mundo ditoso que todos gostaríamos de viver.
Que a tua luz e a tua paz continue sendo o nosso farol de cada instante. Que o teu amor continue sendo a fonte motriz que nos leva adiante, tendo a certeza de que o teu amparo se estende a todas as criaturas e nos cumpre o dever de trabalhar para todos também. Agradecemos a todos e que tenhamos uma semana de luz, paz e aprendizados. Que assim seja. Assim seja. Assim Muito seja. obrigado. Amém. Boa noite a Boa todos. noite. Obrigada, Boa Mauro. Boa noite, gente. Obrigado a vocês. Boa noite, pessoal. Boa semana. Boa noite, pessoal. Boa noite. Uma Ô, boa Vicente. semana Boa pra nós. noite, obrigado. Ô, Vicente. Vicente, Eu estava precisando conversar com você 2 minutinhos.